Ok, pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro online de Economia e Mercado Agrícola, do dia 12 de maio de 2021. Lembrando que é a disciplina do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense do campus Santa Rosa do Sul, certo? Então, como nós vínhamos fazendo, nós vamos hoje dedicar uma hora aproximadamente para esse nosso encontro. Vamos trabalhar dois conceitos super relevantes e que esses dois conceitos que nós vamos trabalhar não deixam dúvidas, eles não dependem de nenhuma corrente econômica, de nenhuma linha de estudos econômica, certo? Todas as teorias econômicas, as escolas de economia, elas, vamos dizer, convergem, concordam nos dois conceitos que a gente vai trabalhar aqui, que são a fórmula do cálculo do PIB e as suas implicações, e também o conceito da curva de Laffer, sobre os limites das taxas de impostos, certo? Então, nós vamos hoje trabalhar o conceito da curva de Laffer, e a fórmula do cálculo do PIB, certo? Antes disso, nós vamos aqui, porque nós estamos agora a uma semana apenas da entrega e apresentação dos trabalhos da semana que vem, tá, pessoal? Então, e aí eu tenho casos sérios para resolver aqui, pelo menos dos que estão presentes. Matheus, você que entrou agora, por exemplo, não definiu o teu tema, e o tema era para ser definido até o dia 27 de abril. Então, o limite é agora, durante o andamento da nossa aula, eu vou colocar como limite para a definição do tema. Lembrar que definir o tema é uma das etapas importantes do trabalho, porque sem definir o tema, não tem como fazer o trabalho. Lembrando que semana que vem tem que estar entregue às 8 da manhã, tá, pessoal? Não é às 10. Porque às 10 eu quero chegar na aula já sabendo quem está em dia com a disciplina e quem deixou de fazer o trabalho. Então, está lá no plano. Às 8 da manhã do dia 19, tem que estar no meu e-mail o trabalho, o resumo, certo? E aí, sobre o resumo, eu vou reforçar uma pergunta que eu respondi fora do horário de aula para o William, que entrou em contato, e ele perguntou o seguinte, com relação ao formulário, este formulário aqui, se podia pagar essas linhas e tal? Claro que pode, tá? Isso aqui foi só uma referência, assim, vamos dizer, uma certa limitação que eu coloquei para o trabalho, para que vocês saibam as informações que precisam estar ali, que é a disciplina, tá? O título, a área do trabalho que a gente está fazendo, que trata-se do resumo de macroeconomia, vocês vão colocar o tema que vocês pesquisaram, e, claro, o nome e a data a data e o nome de vocês, tá? Aqui as linhas vocês podem modificar conforme vocês quiserem, tá? Não precisa ter essas linhas, é só para lembrar que ela funcionaria com alguns limites como fosse, vamos dizer, de forma similar à redação do Enem, onde você tem um limite máximo de linhas que você vai escrever a redação e também ao mínimo, tá bom? Então, essa era a ideia, tá? Então, se alguém tiver mais perguntas aqui sobre o formulário ou qualquer outra coisa, eu vou agora reproduzir aqui a pergunta da Letícia, que eu acho que é importante que todos escutem a resposta. Enquanto isso, a Juliana deu um bom dia ali no chat, cumprimentando você, Juliana, eu peço que todos, agora que estamos gravando, coloquem novamente o seu nome, se manifestem no chat ali, cumprimentando os colegas e o professor, certo? Para que fique registrado a presença de vocês aqui, tá? Então, falando da pergunta da Letícia, é uma pergunta muito pertinente e que tenho certeza que é dúvida de muitos acadêmicos, certo? Deveriam ter perguntado já. Mas vamos lá. É sobre a apresentação. A apresentação do macro seminário vai ser aqui na aula, tá, pessoal? Então, vocês vão vir como vieram hoje, e eu vou seguir por ordem alfabética, tá? Não é por ordem do tema aqui, senão teria muita repetição de um mesmo tema. Então, eu vou pegar
e vou seguir uma ordem alfabética dos acadêmicos presentes, tá? Uma ordem alfabética dos acadêmicos presentes. E, claro, vou lembrar que isso pode levar mais do que 1 hora, às 11 horas, tá? Então, a gente pode passar das 11 horas. Já te respondo, tá, Rosana? Então, então é o seguinte, se alguém está disposto a vir apresentar aqui, mas tem algum compromisso, e seu nome é mais lá para o fim da chamada, tá? E tem algum compromisso inadiável após as 11 horas, então entra em contato comigo que eu mudo, e aí esse aluno que teria, vamos dizer que a Tamires, que é com letra T, estaria mais para o final, então, se ela entrar em contato alegando, né, um problema com o horário, então eu passo ela para ser uma das primeiras a apresentar. Se ninguém se manifestar, ou quem não se manifestar, vai seguir uma ordem por sequência alfabética para apresentar. Apresentação aí em base de 3 minutos, tá, pessoal? Basta abrir a câmera e o microfone e, então, apresentar o seu resumo. Vou responder aqui a Rosana. A Rosana disse, posso pesquisar outras coisas, outros textos, artigos, fora do que eu li, para complementar, para fazer uma contra-razão. Perfeito, pode fazer. Esse trabalho é super aberto. Lembre-se que na economia não existem verdades absolutas, tá? Como eu disse, tem alguns temas que convergem, como os dois que a gente vai trabalhar hoje, a curva de Laffer e o cálculo do PIB. Tá? Mas em outros aspectos, diferentes correntes econômicas, elas divergem frontalmente, tá? Então, tanto é que eu coloquei aqui o Keynes, ó. Quem vai apresentar do Keynes, por enquanto está só a Esther, vai ser uma colisão frontal com as ideias do Mises, por exemplo, que é do livro das 6 lições, tá? Então, o Mises, inclusive, ele, em certos momentos, ele cita o Keynes e tenta refutar o Keynes nas suas alegações. Então, não há nenhum problema vocês consultarem, é até interessante que consultem materiais extras, né, e façam o seu julgamento ali e montem a sua análise crítica, tá bom? Eu vou aproveitar que tem o Matheus e o Pedro Rosso, que eu vi que estão aqui, pelo menos, logados, e Matheus e Pedro Rosso, vocês tinham até o dia 27 para identificar o tema aqui, e não colocaram o tema ainda, certo? Então, eu estou colocando como o espaço da nossa aula de hoje, o limite para vocês definirem o tema dentro dos disponíveis ainda. Quem sabe vocês abrem o microfone agora e me falam qual é o tema desses que estão disponíveis ainda, que vocês escolheram, e depois, ao longo da aula, vocês entram na planilha e coloquem o seu nome ali. Porque senão vocês vão estar fatalmente comprometendo uma das 4 notas da disciplina. Certo? Então, Pedro, depois você vai ali e coloca seu nome, Pedro Rosso ali no Keynes. E Matheus, se encontra aí? Matheus Bueno. Qual é o tema ali que você vai escolher? Keynes também? Tem vaga ainda no Keynes. Tem também no Manifesto do Partido Comunista. Tá, então eu vou considerar Matheus e o Pedro Rosso no Keynes. Depois você entra lá e coloca seu nome, tá, Matheus? Por favor, assim como o Pedro também, tá? Porque quem não colocar, e eu tenho aqui os alunos que não se manifestaram ainda, e eu vou, a partir do fim da nossa aula de hoje, considerar que eles estão, então, pelo menos fora desse trabalho, decidiram não fazer esse trabalho e abrir mão de uma das 4 notas da disciplina. Ok, pessoal? Tem mais alguém que não tinha colocado ainda o tema, além do Matheus e do Pedro Rosso, que eu tinha identificado? Na minha listagem aqui, eu tenho ainda o seguinte, ó. A Gabriela Meirelles Borges não decidiu nenhum tema. O Juliano Santos de Oliveira não decidiu o tema. A Larissa Nicole de Oliveira não decidiu o tema. O Matheus vai colocar o tema lá a partir do que a gente acordou agora. A Melanie Teixeira Fregulha não colocou o tema. O Patrick Jacob Hinkel não colocou o tema.
O Pedro vai colocar agora. O Renan Waterkemper Antonin não colocou o tema. E o Gabriel Costa Simão não colocou o tema. Certo? Então, feito esse esclarecimento sobre o trabalho de macroeconomia, o macro seminário, era isso que eu tinha para falar. Lembrando que é às 8 da manhã do dia 19, o aluno tem que me mandar o resumo e o link do vídeo do YouTube, onde ele apresentou o resumo. Isso se ele não estiver disposto a vir para a nossa aula online. Quem vier para a nossa aula online não precisa gravar vídeo em YouTube, nada disso. Só vem para a aula, vai apresentar, eu vou estar gravando e eu mesmo coloco no YouTube todas as apresentações que vão ocorrer durante a aula. Essa prerrogativa de gravar um vídeo em outro horário e mandar o link do vídeo é para aqueles alunos que estão trabalhando ou têm qualquer outro compromisso ou impedimento de vir para a aula. Então, foi dada esta oportunidade. Lembrando que quem não fizer nem uma coisa, nem outra, fica com 0 nesta parte, na parte da apresentação. Se não mandar o trabalho escrito também até às 8 da manhã do dia 19, também fica com 0 nessa outra parte, e aí o 0 com 0 somados vão dar 0 nesse trabalho. Fora o fato que eu já tenho alguns alunos acadêmicos que nem definiu o tema, definiram. Então, está dado o aviso aqui. Já tem mais de 2 semanas de prazo excedente para a definição do tema. Pessoal, sobre o macro seminário, alguma pergunta a mais? Alguém chegou depois, ficou com alguma dúvida? Tem que esclarecer aqui, gente, porque semana que vem a gente já vai abrir a chamada com a Ana, com a Angra, apresentando aqui os trabalhos. Pode falar, Vinícius. O professor, o limite é às 8 horas da manhã, né? Mas eu posso mandar no dia anterior ou... Não, tem gente que já me mandou, pode mandar, tá? Eu Tá, tô tranquilo. aceitando já. Tô aceitando. O limite é às 8 da manhã. Isso aí, Vinícius, tá? Termina antes e me manda. Tá bom? Mais alguém, pessoal? Bom, então se não tem mais ninguém, eu vou falar sobre o seminário dos indicadores, os indicadores de microeconomia, tá? Que é o seguinte, Pedro, vou aproveitar a tua presença aqui, você e o Jacob estão com os ali atrasados na coleta dos dados. Eu não sei se atualizaram, né, mas uma das últimas vezes que eu olhei, ó, a última coleta foi dia 9 de abril, então vocês verifiquem o que está acontecendo aí, porque vocês estão comprometendo esta avaliação. Veja ali se é um problema com o Jacob, se ele não vai fazer, faça você, para não comprometer mais ainda as avaliações. Eu vou aproveitar e vou esclarecer uma situação que aconteceu aqui. O Juliano aqui também está atrasado. Aqui a Rafaela fez uma pergunta muito interessante, tá, pessoal? Então eu vou ajudar aqui, eu vou aproveitar a provocação da Rafaela e explicar para vocês um caso que aconteceu, que poderia ter acontecido com vários de vocês. Tem alguém com a mão levantada ainda? Vinícius, está ok? Tem mais alguma pergunta para fazer? Ou só ficou de antes? Ficou de antes, esqueci de Ah, tá, fazer. tranquilo. Isso aí eu faço toda hora, tá? A gente se esquece, não tem problema nenhum. Então, vejam esta empresa aqui, a Prio, tá? A Prio 3. Aqui vocês vão ver a importância, veja, isso não estava planejado, não tinha como saber que isso ia acontecer, tá? No dia 6 de maio, a empresa divulgou o resultado de uma reunião de administração, tá? A empresa Prio, a PetroRio. E olha que interessante, aí a Rafaela foi levantar os dados e se deparou com uma situação muito diferente. Ela vinha coletando o preço da cotação da empresa, ó, R$90, 94, 94, 91, 91, e aí pulou para 19. E ela se assustou e me mandou uma pergunta, dizendo, professor, essa empresa estava vindo num equilíbrio aí na faixa dos 90 e em uma semana caiu para 19. Isso é normal? Isso é possível? Isso tem explicação?
Tá, pessoal? E por esse motivo, por isso que eu estou apresentando para vocês, isso, não, como eu disse, não estava previsto, não tinha como saber que uma empresa ia tomar essa decisão administrativa, mas é importante para vocês verem como aquilo que eu comentei para vocês logo no primeiro dia acaba se confirmando, que é você tem que fazer os levantamentos, se tu quer saber a cotação de um determinado momento, você tem que fazer o seu próprio levantamento, porque se tu for buscar agora as cotações dessa empresa, tu não encontra mais. Ó, então a Rafaela, depois o Renan entrou para ajudar ela, né, mas a Rafaela vinha fazendo esses levantamentos, então foi de 90 para 19. E se eu for no Google pesquisar, por exemplo, ó, os últimos 5 dias da cotação da PetroRio, o último 1 mês da cotação da PetroRio, os últimos 6 meses da cotação da... Ou seja, ó, os últimos 6 meses, pega esse ano inteiro. E a maior cotação foi, ó, lá no dia 13 de abril, R$20. Não passou disso. E passou R$20 com 13 centavos. E 5 de março, R$20,01. Quer dizer que a Rafaela viajou? Quer dizer que ela não recolheu os dados corretos? Ela pegou os dados corretos, sim. O que acontece é que a empresa, no dia 6 de maio, em reunião da cúpula administrativa da empresa, decidiu pelo desdobramento das ações. Desdobramento. Eu expliquei para ela no e-mail o que seria. Ó. No dia 6 de maio, a PetroRio anunciou desdobramento de ações, na razão de 1 para 5, ou seja, ela dividiu cada ação em 5 ações. Aqui tem até um vídeo de um cara explicando, PetroRio A20, como funciona o desdobramento. Como nós vamos trabalhar no workshop de ações, eu não vou dedicar muito tempo para essa explicação. Só dizer para vocês o seguinte, pelos meus conhecimentos, o que eu já identifiquei, quando uma empresa faz desdobramento, é uma empresa que está em boa situação administrativa, em boa situação financeira, é uma empresa que está tendo lucro crescente. Então, ela toma esta decisão de fazer o desdobramento. Isso, o principal motivo é para dar liquidez ao papel. Veja, porque antes, para eu comprar uma ação da PetroRio, eu precisava de 90 e poucos reais. Agora, para comprar uma ação, eu preciso de R$20, certo? Isso torna o papel mais líquido, traz mais liquidez. Claro que quem tinha uma ação da PetroRio, antes do dia 6, depois do dia 6, passou a ter 5 ações. Ou seja, quem investia nessa empresa não perdeu nada. Pelo contrário, ela tende a ganhar, porque há uma tendência, como eu disse, das empresas que fazem desdobramento de se valorizarem ainda mais. Foi isso que aconteceu com a Magalu. A Magazine Luiza fez desdobramento e o que a gente encontrou aqui, olha o gráfico de 5 anos, ou vou colocar no gráfico máximo da Magalu. Veja que nenhuma ação custava 9 centavos aqui, como aparece no gráfico. É que ela sofreu 2 desdobramentos nos últimos anos. Veja como foi uma ação que valorizou bastante. Claro que tem os seus percalços, mas a tendência forte é de crescimento, porque é uma empresa, como eu disse, bem administrada e lucrativa. Então, a PetroRio fez uma coisa parecida com a Magazine Luiza. Ela fez o desdobramento das ações. Desdobramento é justamente o oposto de agrupamento. Quando uma empresa faz agrupamento de ações, geralmente a coisa vai mal. E eu esqueci de comentar. O desdobramento, não existe nenhuma lei que obrigue as empresas a fazerem desdobramento, nenhuma norma que obrigue. Elas fazem por uma questão mercadológica. Elas tomam essa decisão administrativa para melhorar, como eu disse, a liquidez da empresa e abrir mais espaço para mais crescimento. Por outro lado, o oposto do desdobramento é o agrupamento. Aí já existe norma. Quando uma empresa tem a sua cotação abaixo de R$1 a ação, por mais de 30 dias, a Bolsa de Valores determina que a empresa deve fazer o agrupamento, porque ela é conhecida como penny stock, aí, ação que vale centavos, e essas ações tumultuam muito o mercado,
Por quê? Porque se ela vale menos de R$1, qualquer variação de 1 centavo no preço representa muito em termos percentuais. Então, gera muitas oscilações no mercado financeiro quando uma empresa tem o seu valor cotado abaixo de R$1. Então, tem a norma de que ela deve fazer o agrupamento. Vou dar o exemplo de uma empresa que fez grupamento. Geralmente, uma empresa que faz agrupamento de ações é uma empresa que está mal administrada e não está dando lucro, está dando prejuízo. E depois dela fazer o agrupamento, a tendência é que ela continue piorando. Uma empresa que fez isso foi a Oi. Então, vamos olhar aqui o mesmo padrão da Oi para como nós fizemos com a Magalu. Olha a Oi. A Oi tem um padrão justamente o contrário da Magalu, certo? E ela fez, durante esse tempo, aqui que eu estou pesquisando, esses 10 anos aqui da pesquisa, um pouquinho menos que 10 anos, ela fez o tal do agrupamento de ações. E tá aí, é uma empresa que não vai para frente, né? Porque ela dá prejuízos e ela é, teoricamente, mal administrada, né? Ok, pessoal? Tá explicado isso que nós vimos aqui funcionando, acontecendo com a Rafaela. Aí, para não dar um gráfico distorcido, o que eu sugeri para ela fazer? A mesma coisa que o Google fez, dividir por 5 as ações, as cotações que ela obteve até o dia 30 de abril, né, para ficar equilibrado aí com a questão dos números, né, senão ia dar um corte no gráfico e ia parecer que a empresa desvalorizou, quando na verdade ela está valorizando. Ok, pessoal? Algum comentário sobre isso? Vamos, então, ao que interessa aqui. Fórmula do PIB. Pessoal, isso aqui, claro, eu vou colocar no Siga, tá? Essas duas sequências de slides nós vamos assistir. Mas lembre-se que a fórmula do PIB, ela é uma coisa, tipo, que vocês têm que decorar, certo? Não é tão difícil. Então, depois de um tempo, vocês vão ter que saber de cor a fórmula do PIB aí, que não é difícil. Então, como é que é calculado o PIB de uma nação? É a soma de alguns elementos. O C, depois tem um slide ali que explica isso, que detalha. O C, basicamente, ali representa o consumo privado, tá? Aí o pessoal diz o consumo das famílias, os materiais de consumo, os produtos de consumo, como, por exemplo, alimentos, como, por exemplo, combustíveis, como, por exemplo, energia elétrica, desculpem. Isso são os consumos, tá? O I são os investimentos privados também, das famílias, das empresas. Basicamente, os investimentos são aqueles elementos que depois, quando a gente falar em administração, são aqueles que sofrem depreciação, aqueles sobre os quais só pode se calcular depreciação, em geral, tá? Então, são as construções, casas, prédios, ferrovias, rodovias, pontes, certo? São os investimentos privados, tá? No Brasil tem pouca ferrovia e rodovia privada, mas então não são bons exemplos aí, mas vamos dizer, prédios, galpões, navios, tá? Carros, qualquer coisa que vai durar por mais de um ano, teoricamente é um investimento, ok? Então, nós temos o consumo, os produtos de consumo, tipo cigarro, bebida, alimento, energia, petróleo, né, combustíveis. Os investimentos, que são de prazo maior, tá? O G, que são os gastos do governo, e veja, eles, aqui também, como eu disse, nenhuma corrente econômica diverge, o governo, mesmo que faça investimento, é considerado gasto, tá? Então, o I é investimento privado, o G é gasto do governo. E, por último, essa equaçãozinha ali, que é aquela expressão X menos M, onde X quer dizer exportações e M importações. Não se usou o E e o I, porque o I ia confundir com investimento, tá? Então, se convencionou usar o X e o M, que é o balanço entre as exportações e as importações, que no Brasil, por muito tempo, e agora batemos inclusive um recorde nesse mês que passou, mês de abril, onde
Geralmente, o Brasil tem mais exportações do que importações. É a chamada balança comercial. Geralmente, essa expressão aqui, o X menos M, é positiva no PIB brasileiro. Geralmente, essa expressão X menos M, ela contribui de forma positiva no nosso PIB, ok? Então, no slide seguinte, vem aqui isso que eu acabei de falar para vocês, tá? O consumo privado, os investimentos privados, o G, os gastos governamentais, o X, que é exportações, e o M, que é importações, tá bom? Claro que vocês não precisam decorar hoje, mas até o dia da prova vocês vão ter que saber de cor isso aqui, tá? Bom, e quais as consequências da apuração do PIB? O que nos importa muito e o que influencia em praticamente todas as nações, em maior ou menor expressão, é essa parte aqui, ó, esse elemento aqui, o G, que são os gastos do governo. Principalmente em nações como a nossa, onde os gastos do governo representam uma boa parcela do PIB, né? Uma grande proporção do PIB. E isso não significa necessariamente que isso seja uma coisa boa, tá? E nós vamos ver por quê no próximo slide. E ainda tem que fazer aqui uma ressalva, tá? O PIB per capita, ele é considerado dentro do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que nós vamos estudar ali no próximo mês, tá? Talvez ainda nesse mês de maio, dependendo aí do andar do trabalho de vocês de macroeconomia, tá? Mas vocês já ouviram falar em IDH, a gente vai ter que dominar a composição do IDH. Antes de haver o IDH, se considerava um país mais ou menos desenvolvido apenas do ponto de vista econômico, apenas a partir do PIB per capita, ou seja, da riqueza per capita. Hoje, para se ver o desenvolvimento de uma nação, é muito mais comum, é muito mais normal, é muito mais utilizado o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que não leva em conta apenas o aspecto econômico, apenas o PIB per capita. O PIB per capita é um dos 3 elementos do IDH. Os outros elementos, porque aí tem a economia, dá para se dizer assim, de forma superficial, que o IDH representa a economia, a saúde e a educação de um povo, tá? Economia, saúde e educação. Como é que é medida a economia? Pelo PIB per capita, tá? A saúde é medida indiretamente pela expectativa de vida, e a educação é pelos anos médios de estudo. Nós vamos ver isso quando formos estudar o IDH. Então, por isso o IDH é usado em substituição ao PIB per capita para ver o nível de avanço de uma determinada nação, uma determinada comunidade ou sociedade, tá? Mas não quer dizer que ele é desconsiderado, porque ele é um dos 3 elementos que compõem o IDH, tá bom? O PIB compõe o IDH, é um dos 3 elementos que compõem o IDH. É muito difícil aqui eu querer separar os temas na economia, vocês veem que de vez em quando eu me enrolo, porque assim, ó, tudo é interligado. Nós vamos ver no próximo slide que o G, os gastos do governo, são interligados com todos os outros temas macroeconômicos. E fica muito difícil de querer separar, e mais difícil ainda quando a gente tem um limite de tempo, como a gente está se propondo aqui a trabalhar 1 hora só por encontro. Tá? Mas vamos adiante. Então, a grande questão e aqui eu já estou dando as respostas, tá? De onde vem o dinheiro de G? De onde vem os recursos dos gastos do governo? De onde vem o dinheiro que o governo obtém? Tá? Se eu estivesse na sala de aula, eu não estava projetando aqui, e eu iria instigar cada um de vocês a responder. Imaginando que vocês estão aí ainda, vamos ver as 3 fontes do dinheiro que o governo gasta, certo? O dinheiro que o governo gasta vem de 3 possíveis fontes. Algumas delas a gente já conversou aqui, semana passada a gente estava falando muito sobre essa questão da impressão de dinheiro, tá? Então, não necessariamente nessa proporção, mas são as 3 fontes dos recursos do governo, tá? Do Estado. O primeiro deles é através das taxas de impostos, tá? As taxações, através dos impostos. Então, o governo recolhe dinheiro e, através dos impostos que ele impõe à população, ele recolhe da população parte da renda que a população produz
parte da riqueza econômica que a população produz, o governo recolhe na forma de impostos para sustentar os seus gastos. Vocês estão me acompanhando aí, sabem disso, né? Sabem disso. Nós vamos, em seguida, ver alguns indicadores do nível de impostos, o nível de taxação tributária no Brasil, que não é pequena. Uma outra forma do governo conseguir dinheiro é através dos empréstimos, pegando dinheiro emprestado no mercado, certo? Isso interfere, tem uma relação direta com a taxa de juros, certo? A taxa de juros que hoje está artificialmente baixa, ela subiu semana passada um pouquinho, né? O Copom se reuniu, vocês devem saber, a taxa de juros referência, a taxa Selic, subiu para 3,5%. Ela era 2,75, subiu para 3,5% semana passada, certo? Só que essa não é a nossa taxa de juros real. Eu já falei isso para você, se você for pegar um dinheiro emprestado no banco, ninguém vai te emprestar a 3%, a 3,5% ao ano. Você sabe disso, né? E se tu emprestar dinheiro para o banco, ele não vai te pagar 3,5%. Por exemplo, se tu emprestar, por exemplo, depositando na poupança, ele vai te pagar bem menos que isso, tá? Eu tenho uma prova aqui para vocês de que nem o governo acredita na taxa de juros de 3,5% que ele publicou através do Comitê de Política Monetária, que ele, vamos dizer, anunciou e fixou na semana passada em 3,5%. Vocês querem ver a minha prova de que nem o governo acredita nos 3,5% que ele anunciou na semana passada? Vocês estão aí ainda? Querem ver a prova? Não tem ninguém aí. Manda, tá, Kaique, vou te mostrar aqui. Só o Kaique está acordado ainda. Ó, aqui, ó. Página do Tesouro Direto. Isso aqui é empréstimo que alguém pode fazer direto para o governo federal, tá? Então, por exemplo, no título que é para 2024, o governo está pagando 8,16 ao ano. Por que ele não está pagando 3,5? Porque se ele pagar 3,5, ninguém empresta para o governo. Para 2026, ele está pagando a taxa de 8,71 ao ano. Para 2031, ele está pagando 9,25 ao ano. Então, quase 3 vezes a taxa oficial. Isso prova que nem o governo acredita na taxa Selic dele. Porque ele paga bem mais que a Selic, ele paga quase 3 vezes a Selic se você for emprestar dinheiro para o governo. E aqui, os que são vinculados ao IPCA, que são os pós-fixados, ele te paga o IPCA mais 3,45. A gente não sabe quanto vai ser o IPCA, que é o índice, vamos dizer, semi-maquiado aqui no Brasil, tá? Mas está previsto que seja na faixa de 5%. Então, para 2026, ele paga os 5, mais 3 dá 8 e pouco, que bate mais ou menos com aquele prefixado que a gente viu lá em cima. Aqui, ó, 5 mais 4 dá 9. 5 mais 4 dá 9. E aqui, 5 mais 4 dá mais 3,95, dá praticamente 9 também, tá? Então, é o seguinte, dá para se dizer que o governo está pagando, em média, 9% ao ano se você emprestar dinheiro para ele. Tá vendo? Ele não paga o 3,5%. E o que é isso? Isso é uma forma do governo se financiar. Ele está pegando dinheiro emprestado da sociedade. Vamos dizer que eu fiz uma economia, tenho a chance, a oportunidade de colocar o dinheiro na poupança, de abrir um negócio, abrir uma padaria, ou comprar a padaria que está à venda aqui em Sombrio, ou abrir uma pizzaria, ou botar na poupança, ou então emprestar o dinheiro para o governo nessas taxas que eu acabei de mostrar para vocês. Aí, claro, tem que respeitar a regra de ouro, o governo é obrigado a respeitar a regra de ouro. Teoricamente, regra de ouro vai ser assunto de uma outra aula, que é o seguinte, que o governo, teoricamente, só poderia pegar dinheiro emprestado para investimentos de maior prazo, né? Não poderia pegar dinheiro emprestado para pagar despesas correntes, por exemplo, pagar salário de professor, pagar o cafezinho, pagar manutenção, pagar limpeza, pagar combustível, essas coisas. Só poderia pegar, por exemplo, empréstimos para construir a usina de Itaipu, para construir a ponte Anita Garibaldi, para construir obras de longo prazo, ou seja, para fazer investimentos, tá? E o terceiro meio
que é o meio que o governo usa bastante, é a impressão de dinheiro, que no final é sinônimo de inflação. A gente já viu isso e vou mostrar mais os slides para vocês que eu fiquei devendo da semana passada. Tá? Esse é um dos que os governos mais gostam, esse método aqui, ó, de impressão de dinheiro, porque ele fica subentendido, ele fica escondido, e a população não sente tão bem, né? Porque se eles aumentar o meu imposto de renda, vamos dizer, de 15% para 20%, eu vou perceber logo no meu contra-cheque, e isso vai me gerar descontentamento, certo? O empréstimo, o governo não gosta muito de usar essa ferramenta porque fica exposto, né, de que o Brasil tem uma dívida muito alta, você sabe, a gente vai falar sobre a dívida, sobre o empréstimo, sobre regra de ouro, uma outra aula, mas vocês já ouviram falar que a dívida do Brasil é quase impagável. O Anthony tem uma pergunta interessante, eu vou te dar a resposta agora superficial, tá? Outro dia a gente pode perguntar, a gente pode trabalhar isso mais a fundo, tá? Mas, basicamente, não tem diferença nenhuma, tá? Selic é o sistema, tem uma abreviação, Sistema de Liquidação, que é o governo que determina, e o CDI é Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, as remessas que os bancos fazem entre eles para ajustar os seus depósitos e poder atender os pagamentos e as retiradas e os empréstimos que o banco faz, tá? Então, eles são basicamente a mesma coisa. A Selic e o CDI sempre vão ser um número muito parecido, tá, Anthony? Se a Selic era 2,75 semana passada, o CDI era por aí, 2,73, 2,76, um número muito perto. Agora que a Selic aumentou para 3,5, vai ver quanto é o CDI. 3,48, 3,52, um número muito próximo, tá? Então, assim, para efeitos práticos, eu considero CDI e Selic como o mesmo indicador, o mesmo valor. Eles variam, assim, milésimos, centésimos ali casas depois da vírgula, tá? Então, só que uma coisa é o que o Copom determina, que é a Selic, e o CDI é tipo, os bancos seguem, tá? Teoricamente, poderia ser um valor diferente da Selic, mas na prática é um valor praticamente idêntico ao Selic, tá? Porque o valor do CDI não é administrado pelo governo, é administrado pela iniciativa privada, pelos bancos, apesar de ter alguns bancos estatais, tá? Mas então, a CDI é resultado de negociações entre os bancos, e a Selic é uma taxa imposta pelo governo. Geralmente, os bancos usam como referência a taxa do Selic, do governo, que acaba redundando no CDI, que é praticamente a mesma coisa que a Selic. Não sei se te ajudei, mas já na prática é a mesma coisa, tá bom? Pessoal, mais alguém tem pergunta? Pode perguntar, eu gosto das perguntas de vocês. Se eu não souber, eu digo que não sei. Tá, e estamos falando da impressão de dinheiro, tá? A impressão de dinheiro é o meio que os governos mais gostam, porque tu não sente ele te tirando dinheiro do bolso, o governo dinheiro do bolso. Tu sente depois de um tempo, como aconteceu aqui, já foi assunto aqui da nossa aula, que o arroz está mais caro, que a gasolina não para de subir, que qualquer coisa que você vai comprar está mais cara, né? Por que isso aconteceu? Porque o governo jogou mais dinheiro no mercado, tem mais dinheiro, os bens continuam os mesmos, o comerciante não é trouxa, o fabricante não é trouxa, quando ele percebe que isso está acontecendo, ele, naturalmente, os seus preços aumentam, tá? Aumenta por pressão de mercado, tá? Então, é assim que o governo financia os seus gastos, tá bom? Tirando dinheiro da população, através dos impostos, tirando o dinheiro da população, pegando o dinheiro emprestado e prometendo que vai devolver com juros. Essa parte dos empréstimos com juros, a gente vai voltar a conversar ainda, porque tem uma aula só sobre juros, tá? Então, veja, isso é uma bola de neve, porque quando chegar, vocês viram que era 2026, 2031, 2045, aqueles títulos que eu mostrei agora há pouco ali para o Kaique, não foi? Só que quando chegar a hora de pagar, se o governo não tiver dinheiro para pagar aquele empréstimo, o que ele vai fazer? Ele vai te dizer, não pago? Devo, não nego, não pago? Eu pago quando puder. O que ele vai fazer? Vocês têm uma sugestão? Sabe o que ele vai fazer? É isso que vocês estão pensando.
Ou ele vai imprimir para te pagar, boa, Kaique, ou ele vai te dizer, não, eu tenho que pagar o Kaique, então, Krause, me empresta aqui que eu vou te pagar 10%. Ele aumenta a taxa de juros para pegar de um outro otário o dinheiro para pagar para o otário anterior. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, o governo nunca vai pagar essa dívida, porque ele vai pegando emprestado para pagar a dívida. Quando vencer a dívida de 2026, ele pega com outro otário. Se o outro otário não quiser emprestar, o que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros, até que apareça algum interessado em emprestar. Ou faz que nem o Kaique falou, imprime o dinheiro para pagar. Porque, veja, está vencendo o título que o Kaique emprestou para o governo, ele quer resgatar. Ele não quer fazer uma nova dívida. Quem é que é o dono da máquina que imprime dinheiro? Então, tá certo também o que o Kaique falou. Então, usa esses dois mecanismos aí para pagar os empréstimos, tá? Em geral, ele não paga, ele rola a dívida. É o que a gente fala, rolagem de dívida. A dívida só aumenta, significa que ele não paga a dívida. Ele só paga a dívida com outra dívida, uma dívida maior. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? Aqui tem dois motivos para a gente ter cuidado. Essa aqui é uma notícia de... Não saiu a data aqui? Não. Mas é uma notícia aqui que é desse mês, tá? É desse mês de maio. Então, uma economista muito famosa nos Estados Unidos, e aí a versão aqui do É o País, a versão brasileira, né? Está criticando aqui, já falando liberais a brasileira, criticando que os Estados Unidos está provando como o Estado tem um forte papel indutor do desenvolvimento. Tá? E por dois motivos a gente tem que cuidar com essa afirmação. Primeiro, que eu já falei para vocês, os Estados Unidos não é referência para se fazer esse tipo de estudo, porque eles são hoje o império que domina o mundo. Tá? Eles imprimem os dólares são deles, eles têm a máquina de imprimir dólar, e eu comentei semana passada, muitas economias estão fragilizadas e usam o dólar como um porto seguro. Então, quando uma economia está usando o dólar como porto seguro, como acontece com a Argentina, com a Venezuela, tem uma lista de países, esses países que estão em guerra lá no Oriente Médio, tudo usa dólar como uma segurança. Mas eles não têm a máquina de imprimir o dólar. Então, os Estados Unidos, podendo imprimir dólar, eles têm um certo poder, um grande poder econômico sobre essas nações. Porque se essas nações estão usando o dólar para movimentar a sua economia, quem chegar com dólar, como os Estados Unidos chegam, tem o poder sobre eles, podem comprar, podem dominar a economia da outra nação. Então, por isso, nada do que acontece nos Estados Unidos serve como um exemplo taxativo em termos econômicos, porque eles têm esse poder acima das outras nações, tá bom? E fora, a outra coisa que a gente pode perguntar é o seguinte, voltando à fórmula, se o Estado é indutor do desenvolvimento, e vocês vão encontrar muita gente falando isso, e isso aqui vai estar gravado na minha aula, vai estar publicado, e provavelmente alguém vai encontrar a minha aula aqui, vai inclusive criticar isso, mas eu quero ver ter argumentos. Que é o seguinte, se o Estado deveria ser o indutor do desenvolvimento, a pergunta que tem que ser respondida é aquela que nós já discutimos, que é, de onde vem o dinheiro que o governo usa para o G, para fazer os seus gastos, para ser o indutor do desenvolvimento? Ele tem que coletar impostos, ele tem que ou pegar dinheiro emprestado ou imprimir dinheiro. Qualquer uma das três opções vai estar tirando dinheiro aqui do C e do I. É uma conta matemática lógica. Se o povo tiver mais inflação, o povo vai consumir menos. Se o povo emprestar dinheiro para o governo, o povo vai consumir menos, porque deu parte do seu dinheiro emprestado para o governo. E se o povo tiver mais impostos sobre ele, vai gastar menos. Então, aquele dinheiro que o governo gasta como indutor de investimentos é dinheiro que saiu aqui, do consumo e do investimento privado. Não existe mágica. Por isso que eu disse que vocês têm que decorar essa fórmula. Porque essa fórmula joga por terra o conceito de que o governo deve ser o indutor do desenvolvimento. Porque o dinheiro que ele usa é retirado aqui, das famílias e da iniciativa privada. Então, a iniciativa privada vai investir menos em detrimento do investimento maior do governo.
Aí alguém pode dizer, o governo vai fazer investimentos melhores que a iniciativa privada, por isso precisamos tirar. O governo vai fazer consumo, vai fazer investimentos melhor aplicados do que o consumo das famílias. Será? Isso a economia já não responde. Isso é a prática que tem que responder. No exemplo do Brasil, são os próximos slides que eu vou mostrar para vocês, essa pergunta é fácil de responder. O governo gasta melhor, investe melhor que a iniciativa privada, aí saindo da economia, tá, pessoal? Indo já para a sociologia e para a filosofia, a minha resposta seria não, tá? Mas isso não é a economia que responde, porque a economia não deve responder essa pergunta. A economia só deve mostrar, só deve descrever como são as coisas. Depois, a política econômica deve ser adotada de acordo com as respostas que a economia dá, ou até não, porque muita gente, todo político, basicamente, que tem algum nível de estudo, sabe disso que eu estou mostrando para vocês. Aí, se não quer levar em conta, já é outra coisa, já é opção dele. Tá? Vamos olhar alguns exemplos aqui. O Brasil é um dos países que tem os maiores tributos no mundo, tá? Aqui está mostrando que em 2017, e guardem esse número, 2017 atingiu 32,3% do PIB. Eu vou mostrar depois, de 2018, atingiu mais 32,3%. Em 2018, passou de 33% do PIB, tá? A carga tributária no Brasil é uma das maiores do mundo. Ela é inferior apenas à observada na Espanha e na Polônia. 33 na Espanha, 33,7 na Espanha e 33,9 na Polônia, mas está muito perto disso. Ou seja, o Brasil é um país que tem carga tributária de países já desenvolvidos, ricos, e continua um país muito pobre, com muita miséria. Preste atenção nos próximos slides. Bom, isso já tinha comentado com vocês. Quem decreta o salário mínimo? É o governo federal. O salário mínimo é o mesmo, tanto para a esfera privada como para a esfera pública. Aqui o exemplo da impressão de dinheiro. A Venezuela, isso eu coloquei porque foi recente, 1º de maio, 1º desse mês. A Venezuela aumentou o salário em 300%, subiu para 7 milhões de bolívares o salário, o que equivale a $2,5. Não dá para comprar 1 quilo de carne com o salário de um mês. Aqui é aquele ensaio que eu falei do jornalista da Reuters, que fez fotografias com o Bolívar, que é o dinheiro venezuelano, mostrando para certos produtos quanto precisaria de dinheiro para comprar o produto. Então, está aí a pilha de dinheiro que precisa na Venezuela, precisava, né, porque agora precisa mais, para comprar um frango. Aqui a pilha de dinheiro que precisa para comprar um rolo de papel higiênico. Aqui para comprar esse quilo de cenoura. E tem muitas outras, tá? Eu não vou mostrar. Aqui o dólar, não dá tempo da gente falar. Aqui vamos falar sobre o salário máximo no Brasil. Aqui estamos falando sobre o uso do dinheiro público, aquele G, que é os gastos do governo, que é dinheiro retirado da população através dos impostos, dos empréstimos e da impressão de dinheiro, o que gera inflação. E o que o governo faz com isso? Ele decreta, por exemplo, o salário máximo de R$39 mil. E você sabe que ainda existem os furos. Isso está no próximo slide aí, o Kaique. Então, veja o seguinte. Quando a gente fala que o governo vai ser o indutor do desenvolvimento, ou o Estado, o governo deveria ser, trabalhar e atuar para diminuir a desigualdade, para diminuir a miséria num país pobre como o nosso, quem de vocês acredita que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro atua para diminuir a desigualdade, para diminuir a miséria dos mais pobres no Brasil, que são muitos e que são realmente miseráveis, quando que é o próprio Estado e o próprio governo que, por exemplo, determina o salário máximo de 39 mil e o salário mínimo de 1.000, quando um é quase 40 vezes superior ao outro, fora alguns benefícios que podem ultrapassar muito isso, e eu comentei semana passada, e hoje vou mostrar o slide ainda no tempo que nos resta.
Como que alguém pode acreditar que o Estado vai ser o indutor do desenvolvimento e o redutor das desigualdades que tem que ser reduzidas realmente no Brasil? Tem que, mas não dá para acreditar que vai ser com o aumento do salário. Eu, por um acaso, fui pesquisar a diferença entre o salário mínimo e o máximo nos Estados Unidos. E dá 15 vezes. O salário mínimo nos Estados Unidos com o salário máximo, que é também da Corte Suprema, dá 15 vezes. Isso no Brasil seria o seguinte, se eu fosse 15 vezes o salário mínimo de 1.000, o salário máximo seria de 15 mil. Isso que nós estamos falando na nação mais rica do mundo, que até poderia pagar salários maiores. Aí, quando eu começo a olhar esses números, eu começo a concluir que o grande vetor, o grande motor da desigualdade no Brasil começa a aparecer na minha frente. Olha isso aqui que o Kaique comentou. É uma matéria da Isto É. Mais de 8 mil. Então, não é uma pessoa, não é 2 pessoas, não é 3 pessoas. Tá? Isso só no judiciário. Eu já tinha comentado com vocês na semana passada. Mais de 8 mil juízes receberam acima de 100 mil. Então, não é acima de 39 mil, que é o teto. É acima de 100 mil no mês. Mais de 8 mil receberam acima de 100 mil. Então, o teto aqui é para inglês ver. É um teto que não é respeitado. E é para isso que está indo o dinheiro dos impostos, dinheiro emprestado, da dívida impagável e da inflação. Quem não viu notícias desse tipo? Lagostas e vinhos institucionais para pagar as compras aqui do Supremo Tribunal. Então, alguém pode ser a favor do aumento de impostos para que o governo financie alguma ação social? Vocês acham que o aumento de impostos é a solução para financiar Bolsa Família, por exemplo, que tem que ser pago e tem que ser ampliado e tem que ser melhor fiscalizado? Aqui, as informações que a gente está mostrando para vocês já mostram que não, tem que ser outro caminho. Aqui, ó, não é salário diretamente vinculado, mas são das estatais. Então, eu estou trazendo aqui, por exemplo, ó, Petrobras paga 120 mil por mês. É uma estatal. BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, pagam 95 mil, 77 mil, 66 mil em média. A Eletrobras paga 49 mil para os seus executivos. Todas as empresas são estatais. O que significa? Elas não são privadas. Significa que se elas derem prejuízo, esses caras não vão receber esse salário deles? Quem me responde? Se a Petrobras dá prejuízo, o executivo vai deixar de ganhar os 120 mil por mês? Você sabe a resposta, né? Não. Quem vai bancar o rombo das estatais, e que bancou o rombo das estatais, porque volta e meia uma dá prejuízo? Quem banca o rombo das estatais quando ela dá prejuízo? O povo, através dos impostos, dos empréstimos do governo e da inflação. Certo? Então, é uma falácia pensar que aumentar o tamanho do Estado vai dar condições do Estado aumentar o Bolsa Família, por exemplo, ou aumentar esse auxílio emergencial que nesse momento está sendo necessário. Por quê? Porque ele já nos provou que não vai fazer isso. Eu, por um acaso, estava pesquisando aqui para investir na BB Seguridade, que é uma empresa, um braço do Banco do Brasil para planos de previdência. Aí fui olhar aqui, ó, isso é disponível, é público, eu tirei do site Status Invest. Vocês podem entrar no Status Invest e pesquisar de qualquer empresa, pública ou privada, vai estar lá. Aí eu pesquisei, essa aqui, ó, é o BB Seguridade, tá? É uma empresa pública também. Ele tem 4 executivos que ganham por ano, somado, 7 milhões e 800 mil. Eu fiz o cálculo por cima, dá 160 mil por mês de salário. Então, ainda acima da Petrobras e acima das outras estatais todas. Eu olhei isso e me segurei. Digo, nossa, eu não vou comprar a ação dessa empresa. Eu já tinha comprado algumas, mas não vou comprar mais, porque isso aqui me revolta.
Porque se essa empresa der prejuízo, quem vai pagar, vai continuar pagando 160 mil por mês para os executivos, e não é só um, são 4 aqui, e os outros também não ganham menos, tá? Quem é? É o povo. Vai continuar pagando através do imposto, através do empréstimo para o governo, ou através da emissão de moeda na forma de inflação que abale, que se coloca sobre toda a população, né? Que inflige toda a população, ou seja, que todos nós sofremos o efeito. Aqui exemplo de impostos no Brasil, ó. Feijão, 17%. Vocês acham que o STF, as pessoas ricas, os ricaços, comem feijão? Quem é que come feijão no Brasil? Não são as pessoas pobres que têm no feijão e o arroz a sua dieta básica? Então, se o governo quisesse realmente ser um indutor de desenvolvimento, ou pelo menos redutor da desigualdade, favorecer os pobres, por que uma tributação tão alta sobre um produto que só os pobres consomem? Tem resposta a essa pergunta? Se isso não for para beneficiar aqueles que já são muito beneficiados com as verbas públicas. O que explica a gente pagar mais de 17% de imposto no feijão, que é um alimento tipicamente do pobre? Os caras do STF não botaram feijão lá na licitação deles. É de lagosta para cima. O Brasil é o país que mais tributa remédios. Para quem o remédio custa mais caro, proporcionalmente em relação ao salário? Para o rico ou para o pobre? Para aquele que recebe Bolsa Família ou para o funcionário executivo da estatal? Para quem o remédio representa uma proporção maior? É óbvio que é para o pobre. E a taxação média dos remédios no Brasil é 28%. É o país que mais taxa os remédios. Quem mais precisa de remédio? O pobre. Como que o governo vai ser o redutor da desigualdade, se é ele que está impondo, de várias formas, como eu estou mostrando para vocês aqui, um achaque sobre os pobres? Nós íamos falar sobre curva de Laffer, mas não deu tempo. Eu vou, na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente vai falar sobre a curva de Laffer, porque é assunto de prova também, tá? Esse slide aqui do telefone, também não vou falar da privatização das empresas, vou deixar como um tema extra para uma outra aula, tá? Mas o que é importante aqui é o seguinte, pessoal, fórmula do PIB, vocês têm que saber de cor, e vocês têm que saber me responder de onde vêm os recursos da letra G, de onde vem o dinheiro que o governo gasta, os recursos que sustentam os gastos do governo, de onde que vem? Vocês têm que me saber responder as 3 fontes dos recursos que financiam o governo. Certo? E como eu disse, algumas considerações que eu fiz já fogem da teoria econômica. Agora, a fórmula do PIB e a origem dos recursos do G, isso nenhum economista contesta, tá? Fora disso é que eu fiz algumas considerações a mais, que podem ser fora, inclusive consideradas fora do campo da economia. Anthony, o funcionalismo público seria o principal inibidor do crescimento do país? Em parte, Anthony, em parte, tá? Se tu for ver salário de policial, professor, e eu não estou falando de professor federal, o professor federal recebe muito bem e bem acima da média dos professores do ensino básico, tá? Então, seria muito triste eu te responder e dizer que o funcionalismo público é o que trava o desenvolvimento do país. Não é verdade, tá? Mas existem grandes distorções. Eu mostrei uma delas para vocês, tá? Se o teto do salário é 39 mil, por que tem milhares de pessoas ganhando 100 mil por mês? Por que nós permitimos, por que nós admitimos isso? Então, esse tipo de funcionário público, com certeza, ele causa rombos no país, muito mais do que o professor do ensino médio, das escolas estaduais, das escolas municipais,
que ganham aí 2.500, 3.000 por mês, tá? Então, eu não posso responder a tua pergunta de forma simples, dizendo que o tamanho do funcionalismo público no Brasil é inibidor do crescimento. Não é. São os maus investimentos e os maus gastos do governo federal e estadual, ou seja, do governo como um todo, tá? E aí onde se inclui, sim, gastos errados no serviço público, certo? Tem vários gastos errados no serviço público, fora a corrupção, que eu comentei com vocês e nem coloquei aqui, tá? Por exemplo, o que justifica aqueles executivos das estatais estar recebendo aqueles salários milionários muito maiores do que o teto governamental? Se no final quem sustenta essas empresas estatais é o cidadão na forma de dinheiro repassado para o governo, tá? Então, hoje o que trava o crescimento do país são os gastos muito altos do governo, que eu já mostrei para vocês. Porque quando o governo tem gastos muito altos, ele retira dinheiro da economia privada, do consumo e do investimento das famílias e das empresas, certo? Isso inibe o investimento. Agora, como o governo deve diminuir seus gastos, tem várias formas. Sim, o próprio fato do governo determinar, Anthony, que o salário mínimo é 1.000 e que o salário máximo é 40 vezes o salário mínimo, e ainda assim não respeitar o salário máximo, já é um tapa na cara da sociedade, tá? Porque ninguém obriga o funcionário a ser um juiz do Supremo. Então, eu acho que o governo o Estado, ou seja, a sociedade, nós mesmos temos que fazer a nossa parte, que é a primeira coisa, é isso que eu estou tentando fazer com vocês aqui, a partir da oportunidade que a gente tem de discutir isso na disciplina de economia, que é o seguinte: conhecer esses fatos. A primeira coisa a gente tem que conhecer, para depois tentar achar caminhos, tá? Não existem caminhos fáceis, tá? Mesmo que cheguem lá governantes que tenham vontade de mudar, eles vão encontrar que justamente esses funcionários que têm esses salários que ultrapassam o teto, eles têm muita força dentro do governo, eles têm representantes, por exemplo. Tem muitos deputados, senadores, que se elegem tendo como base uma rede onde as principais cabeças são pessoas beneficiadas fortemente pelo Estado, por situações como as que a gente mostrou aqui. Ok, pessoal? Então, mas o primeiro passo é tomar pé dessa situação, conhecer, saber que existe isso, conhecer a fórmula do PIB e saber do G, de onde vêm os recursos. Começa discutindo por aí, começa entendendo esses conceitos, e esses não vão mudar em nenhum livro de economia, tá, pessoal? Pode estar no livro escrito na época do Keynes, pode estar num livro mais atual, pode ser num economista de Chicago, pode ser num economista progressista, pode ser um economista da escola austríaca, pelo menos na questão do que eu mostrei hoje, a fórmula do PIB, a origem dos gastos do PIB ali, dos gastos do governo, com relação a isso, não há divergências, ok? Então, se a gente tiver pelo menos isso bem claro em mãos, e é isso que nós vamos cobrar de vocês na avaliação, na prova, tá? Aí não há divergência, não há o que discutir. O que pode ser discutido, como a gente falou, na administração, na política, no direito, na sociologia, na filosofia, são esses aspectos que eu puxei um pouquinho aqui mais para o final da aula, que é a gente se conformar, por exemplo, de ter esses salários milionários dentro do funcionalismo público, de ter licitações com produtos de luxo para uma elite do funcionalismo, quando tem boa parte da população na miséria, tem os salários milionários para funcionários estatais, quando no final das contas quem paga esses salários é a população. Tudo isso tem que ser discutido porque eles impactam num mau gasto daquele G. Beleza, pessoal? Nós ultrapassamos, além de ultrapassar o teto com os salários, nós ultrapassamos o nosso horário, certo? Mas foi muito bom contar aqui com a presença de vocês, com a participação de vocês. Agradeço a paciência e vamos lembrar que semana que vem você chegou com tudo, tá? Para aí ser a vez de vocês falarem, a vez de vocês apresentarem. 3 minutinhos aí na frente da câmera, tá? Contando para nós o que vocês aprenderam lendo aquele capítulo, aquele artigo dos materiais que a gente passou. Nós temos ali, o Anthony está respondido, tu está ainda com a mãozinha levantada, gostaria de falar mais alguma coisa? Pessoal, alguém mais gostaria de tratar alguma coisa?
Não, não? Não, professor, só isso. Valeu. Então, legal, pessoal. Desejo para vocês um bom restinho de semana, tá? Fiquem bem, tenham um bom final de semana também. Muito obrigado aí. E espero vocês na semana que vem, como eu disse, para apresentar o trabalho, tá? Tudo de bom para vocês, se cuidem, um abraço. Tchau, tchau.